Certamente todos ficamos muito aflitos pelos nossos amados irmãos na Rússia. Mas vejam o artigo na página 8 da apostila deste mês. O tema é: sempre ore pelos irmãos que enfrentam perseguição. Notou? O incentivo é para orarmos incessantemente pelos nossos irmãos. Isso está de acordo com as palavras de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, que diz em parte: orem uns pelos outros. A súplica do justo tem um efeito poderoso. Mas agora eu gostaria de contar com a participação dos irmãos, porque certamente vocês puderam notar duas coisas importantes que podemos fazer, sim, duas coisas que podemos pedir nas nossas orações pelos irmãos que estão sendo perseguidos e muitos presos. Aí no artigo se relatou que os irmãos podem citar. A primeira, por favor, a irmã Lauane. Podemos pedir para Jeová que fortaleça nossos irmãos, né? Isso, ainda uma outra, irmã Beatriz. Também podemos orar para que as autoridades não sejam favoráveis à nossa obra de pregação, né? A gente que continuemos a levar uma vida calma e sossegada. Isso, ainda a irmã Joanita. Nós podemos pedir a Jeová, né, em oração, que seja forte, né? Confiar em Jeová, primeiramente, e em frente, né? Confiar em Jeová, porque de repente o governo pode até liberar ele, né? E continuar esse trabalho que é tão maravilhoso, levar essa mensagem para as pessoas, né? Que hoje, aqui no Brasil, nós temos essa liberdade, né? Temos que agradecer a Jeová por essa liberdade que nós temos aqui no Brasil. E orar por nossos irmãos que estão sofrendo lá. Bem, o artigo também nos lembra de que diante de algumas situações difíceis, os cristãos do passado oravam uns pelos outros, citando os seus nomes. Sim, os seus nomes, individualmente. Isso ocorreu no caso do apóstolo Pedro e também do apóstolo Paulo, que foram citados por nome nas orações de toda a congregação durante a perseguição movida contra os cristãos no primeiro século da Era Comum. Certamente isso foi muito encorajador para aqueles apóstolos cristãos. Hoje é praticamente impossível sabermos os nomes de todos os nossos irmãos em todo o globo terrestre. Mesmo assim, agora eu vou pedir a participação novamente dos irmãos. Como podemos aplicar este bom exemplo do passado, orando por nossos irmãos, mesmo sem saber o nome de cada um deles? Como podemos fazer isso? O irmão Pedro, aqui na frente. Então, no caso de não sabermos os nomes desses irmãos que estão enfrentando perseguição, nós podemos mencionar em nossas orações o nome do país, da região, ou até de determinada congregação, onde esteja acontecendo tal perseguição. É exatamente isso, irmãos. Cite o país. Você sabe que em um determinado país a obra proscrita, os irmãos estão presos, como a Coreia do Sul, Eritreia, Rússia, tantos. Cite o país nas suas orações, lembre-se de cada um deles. E para saber sobre as testemunhas de Jeová que estão sendo perseguidas hoje, temos o passo a passo aí na página 8, que vamos repetir aqui para os irmãos. Vou pedir para o irmão Lucas projetar aqui no nosso telão. Aqui está o site jw.org, então os irmãos poderão acessar o JW, depois clicar na aba imprensa. Estão vendo? O irmão vai fazer para a gente. Clicando, abre-se aí essas outras abas laterais, os irmãos podem clicar em casos jurídicos. Casos jurídicos. Pode clicar, irmãos. Então aqui o irmão já consegue visualizar todos os casos, ou os mais importantes casos jurídicos enfrentados hoje, como na Rússia, na Eritreia. Temos aqui vários países onde as testemunhas de Jeová estão enfrentando
os tribunais, os seus inimigos que os acusam falsamente. Agora, se os irmãos preferirem, também podem clicar aqui neste artigo, Testemunhas de Jeová presas por causa de sua fé por região. Os irmãos podem clicar, por favor, irmão Lucas. E aí nós vamos abrir uma outra página do site. Está vendo aqui, olha, essa tabela mostra onde estão os irmãos presos hoje em cada um dos países. Está vendo o número de irmãos em cada um dos países e o total aqui embaixo. Como nós podemos ver, hoje estão presos 464 irmãos em todo o planeta, sendo que destes 395 irmãos estão só lá na Coreia do Sul. Então é um grande número de irmãos presos por causa de sua fé, por causa da sua neutralidade e por causa do seu amor a Jeová, o mesmo Deus que nós adoramos aqui. Então, razões de sobra para que possamos orar por esses irmãos, pedir a Jeová que realmente os fortaleça neste momento difícil, os 464. Agora, se os irmãos clicarem, por exemplo, na Eritreia, os irmãos vão ter uma outra informação. Aí abre-se um artigo com um PDF, que é este aí que o irmão está nos mostrando, onde nós vamos ter, irmãos, veja, os nomes dos irmãos individualmente, a idade, inclusive o motivo pelo qual eles foram presos, seja por motivo de consciência, atividade religiosa, a idade. Se os irmãos forem ver aqui, existem irmãos entre 20 e 80 anos que hoje estão encarcerados em várias partes do mundo. E aqui estão os nomes deles. Os irmãos podem, inclusive, citar o nome desses irmãos nas suas orações a Jeová. Então não existe mais essa barreira. O irmão pode citar o nome do seu irmão nas suas orações e certamente Jeová vai ficar muito feliz com isso. Então, irmãos, que tal começar respondendo a essa proposta feita pela classe do escravo fiel, aí no artigo da página 8, onde ele diz: quero orar pelos irmãos que estão sendo perseguidos nos seguintes países. Se o irmão já respondeu isso em casa, que países o irmão selecionou nas suas orações? Quais foram? Gostaria que os irmãos respondessem. A irmã Diva. Eu vi o Azerbaijão. Lá também está tendo muita perseguição. Quem mais escolheu a irmã Marcela? Destaquei a Coreia do Sul pela quantidade de jovens que estão sendo presos por se recusar a prestar o serviço militar. Então, eles estão ficando detidos por 18 meses, um ano e meio. E como os tribunais estão tentando recorrer para que adote o serviço alternativo. Então, nós podemos fazer a oração para que toque o coração dessas autoridades, para mostrar que eles não estão se recusando a ser submissos às autoridades, mas que eles possam vir a prestar um serviço alternativo sem abalar a relação deles com Jeová. Se os irmãos até quiserem, desejarem, podem depois falar comigo, porque um irmão aqui próximo visitou um irmão encarcerado na Coreia do Sul, pessoalmente, um irmão aqui da congregação Bom Sucesso. E ele trouxe um relato impressionante da visita. Ele ficou muito mais encorajado do que pôde encorajar o irmão que estava encarcerado. Foram 10 minutos de visita concedidos pelas autoridades e ele trouxe um relato inesquecível para quem lê. Então, se os irmãos quiserem, depois eu posso compartilhar com os irmãos esse relato. Sendo assim, irmãos, façamos súplicas a Jeová pelos que hoje são perseguidos por servi-lo lealmente, tendo em mente as palavras do próprio Jeová, conforme registradas em Isaías, no capítulo 41, versículo 10. Vamos ler juntos. Isaías, capítulo 41, versículo 10, onde o nosso Deus nos diz: não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo, vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Sim, com Jeová ao nosso lado, não temos nada a temer. Portanto, oremos sem cessar
por aqueles que realmente enfrentam perseguição, pois a eles, a nós, irmãos, a cada um de nós, se reserva o livramento eterno do mal para todos sempre. Vamos prosseguir com a reunião.